Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana. Que maravilha, gente. Acabamos de assistir Capelania, gente cuidando de gente, com a nossa querida capelã Helenivação. Olha só que maravilha. E agora a gente está aqui, ó, no Sempre Juntos. Então, se você está ligadinho aí, não saia, continue aqui com a gente. Nós vamos falar de um tema hoje excepcional, gente. E eu começo, o tema de hoje é a pergunta: podemos conhecer a Deus? E aí, o que você acha, você que está nos assistindo? Já mande a sua mensagem agora no chat, já comenta, tá? Se veio algum versículo na sua mente agora, já digita aqui, compartilhe com a gente, ou alguma experiência que você viveu referente a isso, comente também. Mas o meu convite é que você participe hoje aqui. E eu começo fazendo aquelas perguntas, né? Conhecer a Deus, né? A pergunta é essa: é possível conhecê-lo? Aliás, para alguns, vem até aquela pergunta: Deus realmente existe? E se existe, onde nós podemos conhecê-lo ou encontrar informações sobre ele? Onde nós podemos aprender mais de Deus? São várias questões em cima de uma só. E claro, quem vai nos ajudar a saber essa resposta ou vai me ajudar aqui a responder nessas questões é ele, Samuel Lopes. Olá, Samuel, boa tarde. Olá, Tainá, boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando aí pela nosso canal do YouTube. Que Deus muito abençoe nossas vidas hoje nesse programa e que possamos sair daqui conhecendo mais um pouquinho sobre o nosso Deus e tentar deixar de forma clara algumas questões teológicas que ficam pairando sobre nossas cabeças. Exatamente, Samuel, obrigada. É sempre a gente cria uns temas aqui, né? E a gente lança e aí começa as pesquisas, os estudos. E a ideia é a gente esclarecer perguntas que normalmente são comuns, né? No dia a dia, que ainda muitas pessoas têm essas dificuldades, né? Em encontrar essas respostas. Exatamente. Tem algumas perguntas que a gente sabe que tem uma resposta, mas às vezes a gente se embaralha, se confunde como responder. Então, que bom que existe o Sempre Juntos para a gente estar aprendendo, né? Não só ensinando, mas também aprendendo algumas verdades essenciais para nós cristãos. Então, ótimo. Então, ó, você que está em casa, fica ligadinho aí, porque a primeira pergunta já é reveladora. Samuel, como nós podemos conhecer a Deus? E a pergunta é, na verdade, nem como é. Nós podemos conhecer Deus? Tainá, antes de começar a responder essa pergunta, eu quero ler um texto da Bíblia que fala o seguinte, olha, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte, olha: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, esse trecho aqui do livro de Hebreus nos aponta que Deus ele falou de várias maneiras, né? Ele falou pelos profetas. A gente olha no Antigo Testamento, Deus falando ao seu povo através dos profetas, né? E aqui o texto vai dizer que nos últimos dias, ou seja, no período que nós estamos vivendo, Deus ele agora fala pelo seu Filho, Filho Jesus. Então, de forma clara, simples, nós podemos conhecer a Deus, mas não por nós mesmos, né? O ser humano ele jamais conheceria a Deus se ele mesmo, o próprio Deus, não revelasse a esse homem e não revelasse também o plano de salvação para este homem. Então, de forma clara, né? E eu falo de forma alegre, né? Feliz, que Deus ele se interessou, né? Ele tomou a iniciativa de se revelar a nós. E interessante que Paulo, o pastor Adão Carlos, vai falar o seguinte, olha: essa revelação é um ato consciente, voluntário e intencional, por meio do qual o mesmo Deus revela ou comunica ao homem a verdade referente a si mesmo em relação com as suas criaturas. Ou seja, Deus, ele, de forma voluntária, consciente e intencional, quis se revelar a nós.
Então, a gente deve ficar feliz, porque sim, podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós não teríamos capacidade alguma de conhecê-lo Por nossas conta. próprias forças, por nossa conta, né? Se Deus ele não tivesse se revelado ao seu povo. Por exemplo, o Abraão, né? Deus ele se revela a Abraão, né? Ele chega para Abraão e fala: sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Olha como é interessante esse texto. O nosso Deus, ele vai a Abraão, ele se revela a Abraão e o direciona para uma terra que ainda Abraão não sabia qual era, mas que Deus iria mostrar. A confiança de Abraão com relação a Deus, né? Por isso que Hebreus vai trazer ele como o pai da fé, né? Hebreus e Tiago também vai trazer ele como o pai da fé. Então, olha como é interessante, né? Entender que Abraão teve fé em Deus e creu nesse próprio Deus, nesse Deus maravilhoso que tem nos mostrado, né, a si mesmo para nós. Isso é impactante, e nós devemos ser gratos a Ele todos os dias, porque Ele quis se revelar a nós, Ele se interessou em se revelar. Isso é tão Não bom. fomos nossas próprias forças humanas, porque não teríamos capacidade de se revelar, de entender e conhecer a Ele. Porque o homem natural, ele está entregue em seus delitos e pecados, né? Ele não tem forças, na verdade, ele luta contra, né, o conhecimento espiritual. Exatamente. O Espírito Santo, inspirando Paulo, escrevendo Efésios, vai dizer que a pessoa está morta. E quando ele escreve o livro de Romanos, vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Gente. Então, Nem que tente, que se esforce, né? Exatamente. E é interessante isso. Já que, assim, Samuel, nós podemos conhecer a Deus, aí vem aquela pergunta mais profunda ainda, né? Nós podemos conhecê-lo plenamente? Já vimos que conhecer nós podemos porque ele se revelou a nós. Mas conhecê-lo plenamente é uma boa pergunta. É uma pergunta chega até a ser filosófica, né? Mas a resposta, Tainá, que nós damos a essa pergunta é: plenamente nós não conheceremos a Deus. Um ser finito não tem condições de conhecer plenamente um ser eterno. Interessante que quando meu pai dava aula de seminário lá na Bahia, ele dava aula para um seminário batista lá, e sempre nas primeiras aulas, ele ensinava para os seus alunos, né? Nós somos seres finitos, ensinando a outros seres finitos a um Deus infinito, sobre um Deus eterno, sobre um Deus infinito. Então, olha como é fantástica essa verdade. Nós somos seres finitos, ensinando a seres finitos, sobre um Deus infinito, sobre um Deus eterno. Então, de forma plena, nós não conheceremos, nem no céu, nós não conheceremos a Deus, né? Mas o mais impressionante é que, apesar da nossa finitude, da nossa limitação, das nossas falhas, nós temos a oportunidade de conhecê-lo dia a dia. E essa realidade não será apenas aqui na Terra, mas também será no céu. Eu não sei se você já parou para pensar, e também as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, pararam para pensar no céu como um local em que conheceremos a Deus eternamente, porque o seu conhecimento é eterno. Nunca nos cansaremos, nunca chegaremos ao limite do conhecimento de Deus, porque o conhecimento dele é eterno. É por isso que, de forma plena, nós não podemos conhecê-lo. Nós não temos essa capacidade de conhecer a Deus. Existem tantas coisas. Deus nos revelou uma porção de si nas Sagradas Escrituras, e tem coisas dentro da própria Escritura que nós ainda temos certa dificuldade em utilizar a lógica humana para explicar, né? Tem coisas que nós não conseguimos plenamente, porque, de fato, Deus ele é eterno, não tem como explicá-lo completamente, né? Por exemplo, a Trindade, como é que nós vamos... de fato, é fé.
É crer que existe um Deus que é um Deus, Um Deus, mas né? Três. não é. Deus. É um Deus triuno. Triuno, sim, tô É brincando. um Deus que é um Deus, mas que subsistindo em 3 pessoas, né? Distintas. Opa! Então, essa é uma questão que tem que ficar no nosso coração, né? Nós não conheceremos a Ele plenamente, mas temos a oportunidade de, dia a dia, conhecer mais sobre esse Deus. Dia a dia, saber mais o que esse Deus quer para nós. Então, isso deve gerar em nosso coração uma felicidade extrema, porque nós temos sempre o que aprender. Isso Sempre é muito bom. o que se esmerar em conhecer a esse Deus. Olha, você que está aí, olha, Samuel, essa semana, os nossos ouvintes, os nossos web telespectadores estão mais quietinhos no chat. Mas a gente gosta bastante, né? Gostamos muito quando vocês participam, quando vocês deixam aqui alguma mensagem ou compartilham com a gente algum testemunho seu. E aí eu faço aquela pergunta. E outra coisa, né? Tainá gosta de responder pergunta. Eu também gosto. Não gosto não. Não, mas eu gosto de lançar as perguntas extras também. Tô brincando. Não, tô brincando, mas é bom, né? Se eu souber, sentirei imensa alegria em compartilhar. Não, tô brincando. Mas assim, comente aqui também você como tem sido a sua experiência diária com Deus, né? A sua busca por conhecer a verdade, por conhecer a palavra e ter esses momentos de revelação de Deus, né? E é interessante isso porque tem uma frase que eu acho muito bonita que é de Jó, quando ele fala, antes eu te conhecia, né, de ouvir falar, né, me corrija, mas tipo, ele revela que ele passou a ter uma experiência viva com Deus, ele o conheceu verdadeiramente. E assim também é com a gente, nós temos tantas experiências nas nossas vidas, né, tantos momentos, tantas fases, e que Deus vai se revelando para a gente também, conforme a gente busca, conforme a gente está ali caminhando. E a gente conhece esse Deus todos os dias. Quando a gente acorda e vê que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? E aí já é o primeiro ponto da gente, mas calma, a gente vai continuar falando, a gente vai se aprofundar mais nessa parte. Mas é importante a gente entender isso, que muitas vezes, quando a gente vem com essa pergunta, né, plenamente, quando a gente fala plenamente, está mais associada à nossa curiosidade, né, de querer saber mais de Deus. E a gente tem que entender, muitas vezes, que o que Ele já nos revelou e o que Ele nos revela, e tudo que Ele nos revela está dentro da palavra também, né? Não é nada novo, é novo sempre, mas é algo que Ele já predispôs, já estava ali, né? Então, mas é importante a gente entender que o que nos é revelado é o suficiente, né? A gente ter essa... É suficiente para a salvação, né? Exatamente. Para conhecer o que Deus ele tem, o que Ele quer o que Ele requer dos seus filhos, né? Então, de fato, é algo a se pensar e algo a meditar e colocar no seu coração, né? O quanto nós estamos vivendo e conhecendo esse Deus. Muito bom. E aí, eu comentei que todos os dias Deus se revela a nós. Deus se revela todos os dias. Algumas pessoas, às vezes, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se é a primeira vez que você está ouvindo uma conversa como essa, né? Podemos conhecer a Deus? Eu acho que não. Tenho quase toda certeza que não. Mas se sim, talvez você esteja perguntando, tá bom, mas como Deus se revela a nós todos os dias? Como que Deus se revela a todos nós, Samuel? Tainá, eu gosto muito do livro de Paulo Anglada, falando sobre a doutrina da Bíblia, né? Falando sobre a Bíblia. O livro chamado Sola Escritura, a doutrina bíblica da fé reformada. Diz o seguinte, o livro, ele vai dizer o seguinte, né? O universo físico é uma pregação. O cosmos proclama os atributos de Deus. O macrocosmos, ou seja, as estrelas, planetas, satélites, o cosmos, a terra, os mares, as montanhas, os vegetais, os animais, o homem, e o microcosmos, ou seja, os micro-organismos, né? A constituição dos elementos, revelam muita coisa a respeito da obra de Deus. O autor de tal obra tem de ser infinitamente sábio e poderoso. Eu acho incrível essa frase, Tainá.
incrível, porque quando a gente pensa que a natureza ele revela sobre Deus, revela algo sobre Deus, revela algo sobre o Criador, vem sempre na nossa mente, né? Então, é aquela pessoa que pergunta, mas Deus existe, Deus não existe? Quando nós olhamos uma coisa, por exemplo, essa caneta, Tainá, essa caneta ela é bonita, ela tem uma forma peculiar, tal, ela é bem ajustada, bem estruturada. E aí a gente pergunta, se existe essa caneta desse jeito que está, então existe um Criador. Uhum. Quem foi que criou essa caneta? Então, quando nós olhamos a criação, as coisas, a natureza, e tanto não apenas a natureza de forma do cosmos, mas das estrelas, os planetas, os satélites, as leis, as grandezas. Imaginar que existe a força gravitacional, mas também existe uma força que tem uma força, né, que é chamada força normal, que também impulsiona o homem para cima. E é por isso que nós não entramos na Terra, por exemplo. Uhum. Saber que existem as leis da natureza, saber que, por exemplo, uma árvore sabe o tempo certo de dar o seu fruto. Exatamente. Saber e cada animal tem a sua peculiaridade em gestação. Qual a gestação de um cavalo, de um coelho, de um cachorro, um gato, e tudo isso detalhado, Tainá. Uhum. A gente olhar, por exemplo, o microcosmos. Existe uma bactéria que muitos evolucionistas estão deixando o evolucionismo por conta dessa bactéria. Sério? Uma bactéria que tem um motor, e esse motor tem 40 peças. Se uma das peças desse motor quebrar ou não funcionar, o motor não funciona. E a evolução não consegue explicar essa peça, essa bactéria. Então, saber que o microcosmos apresenta muito sobre Deus é sensacional, Tainá. É lindo. Sensacional. Então, quando nós pensamos que a natureza revela o nosso Deus, é pensar não apenas no que nós vemos aqui, mas nas coisas que estão além do nosso alcance, por exemplo, as estrelas e planetas, e também o microcosmos, as bactérias. Saber que existem tais coisas é saber que existe um Criador. E esse Criador é o nosso Deus. Isso é E a excepcional. Bíblia vai nos apontar em dois momentos específicos, que eu quero ressaltar estes. Primeiro é lá em Salmo 19, que vai apontar no versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Mas também o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer verdades importantíssimas para aquele povo. Ele vai falar no capítulo 1 que o gentio ele é indesculpável diante de Deus. Ele vai falar e vai apresentar no versículo 19 o seguinte, olha: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vou compartilhar aqui uma mensagem da Vanderly Martins. Ela escreveu no Salmos 19, o salmista expõe Deus se revelando a nós, a Ele a glória. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Obrigado, Vanderly. De fato, a natureza, ela fala do Criador. Ela aponta a um Criador. E é por isso que eu fico admirado. Interessante que todo domingo a gente vai para a congregação, e essa congregação é numa cidadezinha aqui perto, né? Ela fica 1h20 mais ou menos de casa, a congregação que a gente assumiu lá. E Larissa está fazendo parte, né? Que é a do Aprisco, do Aprisco, lá no Rio Grande da Serra. Tainá, linda. A vista é sensacional. É um espaço lindo. Quero muito ir lá conhecer. Não é só lindo lá dentro da ONG, né? Lá dentro da chácara do presbítero Edson. Mas também a viagem, Tainá. Tainá, a gente passa por lagos, a gente passa por rios, a gente passa por montanhas, pequenas montanhas, e a vista é deslumbrante.
E aí a gente sempre brinca, nossa, essa viagem é relaxante. É uma viagem relaxante. Mas na percepção, Tainá, de que existe Deus, e esse Deus criou todas essas coisas, eu fico maravilhado com o poder do nosso Deus. Saber que Ele criou tais coisas é saber que Ele tem todo o poder em suas mãos. E é por isso que a natureza revela Deus. E interessante que Paulo ele vai acrescentar, né, aqui, porque ele está mostrando que o gentio não tem desculpa em falar que não conhece a Deus. Ele fala o seguinte, olha, tais homens são, por isso, indesculpáveis. É por isso que a revelação geral é suficiente para tornar o homem indesculpável diante de Deus, mas é insuficiente para a salvação deste homem. Então, quando eu vejo a natureza, eu vejo um Deus. E eu explico por quê, Tainá, também. A gente olha, por exemplo, as tribos indígenas. Sempre existe um Deus, né? É o Deus, a deusa Lua, Sim. o Deus Sol, o Deus... E o texto de Romanos vai explicar exatamente isso, né? Que os homens fizeram da natureza o seu Deus. E deixaram de ver Deus como o próprio Deus. Então, a natureza, assim, revela a Deus. E essa é uma verdade que deve guardar e pairar em nosso coração. Sempre, né? E aí, e assim, além dessa forma, né, da gente ver Deus se revelando na natureza, que eu acho que é importante deixar claro, porque temos muitas pessoas que realmente, de fato, a natureza é perfeita, é linda, é relaxante, né? Em alguns momentos, ela nos faz refletir e ter momentos preciosos também de meditação. Mas a gente deixar claro que é uma criação de Deus, Exatamente. né? Não é o próprio Deus. Não é o próprio Deus. Ali a gente conhece Deus por saber que existe um Criador. Exatamente. Mas não é o próprio Deus. A gente não pode criar um Deus na natureza como se ele tivesse ali, aquilo fosse o suficiente, né? Exatamente. E nós temos uma linha, né? Umas pessoas que seguem. Sim. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Vai ser até um dos temas próximo do Sempre Juntos, né? Ai, que legal. Mãe Natureza, que é nessa visão, por que algumas pessoas... Então, tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo. Exatamente. Então, tudo é Deus, né? Nós Deus vamos está em tudo, abordar. então tudo é Deus. Vamos abordar esse tema. Mas, além dessa forma da natureza, Samuel, qual é a outra forma que Deus também pode se revelar a nós, assim? Tainá, na teologia a gente chama essa primeira revelação, né, que eu falei, revelação geral ou revelação natural. E a segunda revelação que a teologia nos apresenta é a revelação especial. E está exatamente no que nós lemos no começo do Sempre Juntos. Nós lemos que no versículo 1 aqui do capítulo 1 de Hebreus, né? Deus ele fala por muitas maneiras. E falou pelos profetas e agora fala pelo seu Filho, né? Então, Jesus é a própria revelação de Deus. Ele veio trazer a mensagem de Deus. E, na verdade, ele era a própria palavra de Deus, né? O termo lá no Evangelho de João é logos, né? A palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E esse verbo é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. Amém. E nós, olhando, né, para a vida do povo de Israel, nós percebemos que Deus ele falou através dos profetas e essas palavras, esse momento histórico foi registrado na Santa Palavra. Então, quando nós falamos de revelação especial, nós falamos exatamente da Sagrada Escritura. Porque é através da Sagrada Escritura que nós conhecemos as verdades que foram ensinadas por Deus através dos profetas. E também a mensagem que o próprio Cristo ensinou no Novo Testamento. Então, a gente fala sobre revelação especial, a gente fala exatamente sobre a palavra de Deus. É interessante que Pedro vai ensinar sobre isso lá na 2 Pedro, capítulo 1. Diz o seguinte, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E também Paulo fala o seguinte, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas esses homens foram movidos pelo Espírito Santo para anunciar as verdades do próprio Deus. Então, quando nós falamos sobre verdade, sobre revelação especial, nós falamos sobre a Santa Palavra. Porque homens de Deus foram movidos pelo Espírito Santo para escrever tais verdades. E é a partir dessas verdades e a ação poderosa do Espírito Santo na vida do homem que este homem é regenerado, transformado, mudado. Este homem tem uma mudança de vida de 180 graus. Ele estava caminhando para o norte, mas agora está caminhando para o sul. Ou ele estava caminhando para o sul, e agora está caminhando para o norte. Porque a ação miraculosa do poder do Espírito Santo, através da revelação das Sagradas Escrituras, fez com que esse homem entendesse que ele estava perdido, mas agora salvo em Cristo Jesus. É a mudança da água para o vinho. É a mudança da É água a para o vinho. transformação, gente. É impressionante. E assim, a gente não precisa ir muito longe para ter essa certeza, né, Samuel? A gente não precisa ir muito longe na história de ninguém. Quando a gente olha para a nossa própria vida e vê o quanto Deus nos transformou e o quanto Ele nos transforma. E ainda assim, é até emocionante falar disso, né? Esse tema é emocionante, é um tema forte. Não é emocionante de emoções, mas é emocionante pela verdade, da certeza que nós temos e a alegria que isso dá, que a gente sente, né? Que causa em nós. Exatamente. Não precisa muito. Às vezes alguém fala, né? Nossa, como você tá diferente. E não é uma questão de orgulho, de méritos, não é isso. É de você olhar e falar, Deus, como o Senhor é misericordioso. É muito amor, né, Senhor, por nós pecadores, porque o Senhor, aquilo que a gente acreditava que estava perdido, o Senhor encontra, traz para si e transforma. Exatamente. A gente fala encontra, mas Deus nunca perdeu a gente. É tudo no tempo certo, mas é uma forma metafórica, né? A gente fala assim, encontra, perdido, mas Deus nunca nos perdeu, mas é um momento de resgate mesmo, né, da nossa vida. E sabe o que mais me impressiona na Bíblia, Tainá? Que as pessoas tentam refutá-la, mas nunca conseguem de forma efetiva fazê-lo. Existe um homem, não vou lembrar do nome dele, é um jornalista, ele foi ler a Bíblia para afirmar que ela não era verdadeira. Tem um livro. Não tem? Tem, ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro. Jesus no... Ai, ele escreveu um livro gente. sobre Jesus. Nós temos Eu tenho esse livro. Eu também tenho. Mas interessante que quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a entender as verdades que ali estavam. E não teve outra alternativa em, então, aceitá-lo. Acho que até Augusto Cury também foi assim, né? Foi ler a forma psicológica que Jesus agia e tal. E ele conheceu de fato que aquele homem não era um simples homem. Ele era Deus realmente. Então ele entendeu a salvação quando foi ler a Bíblia. E várias pessoas. Sim. É através da revelação das Escrituras que nós conhecemos a Deus. Plenamente, não plenamente como de forma extensiva, né? Mas nós conhecemos a Deus mais profundamente. Então, Tainá, é um privilégio, sabe? É um privilégio saber que estávamos perdidos. É interessante a forma que o próprio Paulo vai apontar, né? Esse homem. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3, a partir do versículo 9, ó. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo
debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Essa é a realidade do homem sem Deus. Mas ele continua no verso 24, falando assim, olha, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Se só essa parte da nossa vida tivesse sido verdade, sem a justificação, nós estaremos perdidos. Mas aprove a Deus entregar o seu Filho por nós. E é por isso que nós o conhecemos de forma plena. De forma plena no sentido de nós conhecemos a verdade, a salvação que há em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos nos alegrar, Tainá, por saber que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Amém. Ele é todo-poderoso. Ai, gente, que lindo. Que lindo. Eu quero até ler uma mensagem aqui da Sandra Mouta. Ela mandou pra gente também um comentário. Ela escreveu o seguinte: a paz do Senhor. Essa palavra é maravilhosa e está em Isaías 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. E ainda diz por 2 vezes: eis-me aqui, eis-me aqui. Né? Então, se busca a Deus, ele se revela, gente. Exatamente. Ele vai se revelar. Então, isso é fundamental pra gente. E aí, agora que a gente está falando de buscar a Deus, ele se revela, e a gente fala de buscar a palavra, de conhecer mais. Então vem aquela perguntinha assim, que eu já ouvi algumas pessoas, Samuel, até vou pegar aqui, empresta um minutinho, pegar a Bíblia e falar assim: a Bíblia é muito difícil. A Bíblia é muito difícil, eu nem leio, porque eu sei que eu não vou entender nada. Então, deixa no domingo, quando o pastor pede. Às vezes a gente fica até acanhado, né? Não sabendo qual o versículo, se é o novo. Porque a gente não tem essa familiaridade, a gente não estuda. Às vezes leva para casa, põe na prateleira, tá novinha sempre. E aí a gente acaba não tendo essa... Tem essa dificuldade. Preciosidade, essa né? preciosidade. A gente tem uma preciosidade em casa e a gente deixa ela lá e usa aos domingos apenas, né? E a gente, né, nós poderíamos abri-la em casa, mas tem muita gente que fala que tem dificuldade. E a minha pergunta é assim, Samuel, todos que pegarem a Bíblia terão entendimento? A Bíblia, ela é de compreensão, ela é para todo mundo tem essa facilidade de conhecer a palavra de Deus por meio da leitura na Bíblia? Existem 2 aspectos nessa sua pergunta, Tainá. O primeiro aspecto é a questão de um homem natural. Um homem que não entendeu de fato a verdade em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a sua primeira carta, né, de Coríntios, vai dizer o seguinte: olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós falamos sobre o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, o homem que não entendeu a graça de Cristo em sua vida, de fato, esse não entenderá. Ele pega a Bíblia e acha aquilo loucura. Ele não entende. Porque nós lemos aqui em Romanos 3, como é esse homem, o homem natural. O homem natural é aquele que não entende as verdades espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, de fato, se não houver a ação miraculosa do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ela de fato não vai compreender as verdades de Deus. Então é real, em alguns aspectos. Em alguns aspectos, essa pessoa não vai entender se não tiver o Espírito Santo agindo de forma efetiva na vida desse homem. Mas também é interessante quando se fala
do cristão comum, né? O cristão comum também, de fato, algumas coisas, algumas questões da Bíblia vão ser mais complicadas, mais difíceis de aprender, mas isso não é empecilho para que ela não aprenda, né? É por isso que existem os líderes, os mestres, os pastores, que têm para nos orientar. Mas o interessante, Tainá, é que às vezes nós queremos ler a Bíblia de forma alvoroçada. Nós só lemos por ler. É como se fosse uma obrigação, sabe? Cumprindo um ritual. Nós estamos cumprindo o ritual e tal. E ela não para realmente para entender, para meditar. A Bíblia, a gente nunca encontra nada na Bíblia falando assim, lê a Bíblia. Mas sempre vai estar, medite na Bíblia. Salmo 119 vai falar sobre isso, né? Sobre a importância da meditação das Sagradas Escrituras. Então, para essa pessoa, se ela continuar nesse mesmo ritmo, ela também não vai entender nada. Ela tem que entender e parar, que tem que parar no momento do dia para meditar, para gastar tempo. Ou você acha que pastores como Billy Graham, pastores como o Príncipe dos Pregadores, o Spurgeon, ou você acha que até os nossos pastores aqui mesmo, da DPP, o pastor Hernandes, Arival, os pastores que falam vivos, né, de hoje, Nilson, Alberto, Leonardo, pastores como eles, para terem esse conhecimento, eles gastam muito tempo com as Sagradas Escrituras. Então, nós também devemos nos cuidar quanto a isso. Separar momentos para meditar, não apenas para ler. E uma coisa extremamente importante, Tainá. Nós devemos entender que quem vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entender verdades espirituais, é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não dão tanto o devido valor ao Espírito Santo, que também é Deus. Mas ele é essencial para a vida do cristão. Enquanto estivermos na Terra, ele é essencial para a vida do cristão. Aqui com a gente, né? Nos orientando. E é interessante uma coisa que você falou, Samuel, olha só, me deu um branco. Da meditação da palavra, exatamente. Por que é importante a gente conhecer a palavra? A Bíblia não vai estar escrito leia a Bíblia, leia a palavra, mas ela tem uns pontos que está praticamente dizendo, que ela fala para a gente não cair no ventos de doutrina, ó, trava-língua, quase que não sai, nos ventos de doutrina, a gente precisa ter conhecimento da palavra. Tá, mas se eu estou indo na igreja e ali o meu pastor, né, a pessoa que está conduzindo, não está sendo fiel às Escrituras, como que eu vou saber se é ele que teoricamente me orientaria? Mas quando a gente busca o conhecimento da palavra, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, aquilo não passa em branco. Ele parece que assim, quando nós, e aí é a preocupação do cristão mesmo, né? Eu me esmerar em conhecer a Deus, eu não depender apenas do que o pastor vai me ensinar, né? Sim. Porque ele também é falível. O único infalível é a Santa Palavra. Mas o que é de suma importância para nós, como cristãos, é, de fato, gastar tempo. Gastar tempo. Infelizmente, Tainá, a vida está tão corrida. E parece que, para o trabalho, fazer home office para muitas pessoas, gasta mais tempo trabalhando do que se estivesse realmente trabalhando, né? Mas isso não é desculpa para não nos esmerarmos em conhecer a palavra de Deus. Exatamente. Porque é através dela, Tainá, que nós teremos conhecimento do nosso Deus. É através dela que e ela como nosso manual de fé e prática, que vai guiar as nossas vidas. E, infelizmente, nas atitudes, nós deixamos muito a desejar com relação à Bíblia. Nós não levamos ela em consideração, né? Nós acabamos fazendo com que ela se torne algo secundário para nossas vidas. Então nós falamos que Deus é importante, que o Evangelho é importante, que Cristo é importante, que a Bíblia é importante, mas as nossas atitudes apontam o contrário. E aí, sabe, me vem sempre à mente o livro de Tito.
quando ele repreende alguns líderes que estavam agindo de forma completamente avessa ao evangelho. E aí Paulo vai dizer, acho que no versículo 18, ou 19, ou 17, uma coisa assim. Eles dizem que conhecem a Deus, mas as suas atitudes revelam o contrário. Gente. E às vezes, quando nós deixamos a desejar com relação às Sagradas Escrituras, nós falamos que ela é importante, mas nas nossas atitudes, as nossas atitudes demonstram que elas não são. Exatamente. Que ela não é. E isso fica para a gente refletir as nossas atitudes diárias, né? Às vezes a gente tem uns hábitos ali, aqueles pecadinhos de estimação, aquelas coisinhas que estão tão discretinhas na nossa cabeça. É igual colar em sala de aula, né? Você acha que você está sendo mais discreto e o professor te enxergando assim, claramente. Exatamente. E você na sua certeza de que você está fazendo da melhor forma possível, né? Super discreto. E assim a gente, com os nossos pecados, com as nossas atitudes, a gente esquece e fala, é só um comentário tão sutil. E aí quando você o faz, a pessoa de fora é tão gritante porque desentoa. O evangelho não combina com as outras atitudes que são contrárias a ele. O pecado é o oposto, é o contrário da vontade de Deus. Exatamente. Então, tudo o que a gente faz vai ser gritante, não vai ser nada discreto, não vai ser nada que agrade a Deus, né? Acho que antes até de pensarmos no nosso irmão, temos que pensar no nosso testemunho, né, nos nossos relacionamentos. Acho que esse é o propósito, né, do evangelho também aqui na Terra. Mas a gente tem que pensar muito como que Deus está nos vendo, né? Porque a gente esquece dessa relação, né, de como Deus nos vê assim também. Fazer uma análise, né? Análise diária sobre quem nós estamos sendo de fato. Exato. E às vezes a nossa percepção sobre nós mesmos é equivocada. Sempre, né? Eu acho. Vai ser sempre equivocada. Às vezes nós pensamos que somos melhores do que realmente somos nas nossas atitudes, né? Ai, gente. Então, quando a realidade vem à tona, nós falamos, nossa, como eu preciso mudar. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso me esmerar em saber o que Deus requer de mim. E nós saberemos, assim, o que Deus requer de nós, através da sua santa palavra. Conhecendo. E aí, quando nós conhecemos plenamente, quando nós escutamos alguém falando, e esse é alguém falando alguma coisa que destoe do que realmente é o evangelho, nós saberemos, nossa, essa pessoa está ensinando uma coisa que é errada. Exatamente. E eu falo por mim, assim, sabe? Opa, aqui não. Aqui eu não quero. Eu acho que quanto mais a gente conhece, né? Vamos nas coisas simples, né? Nos hinos, nas músicas. Tudo. Tudo você já começa a falar, peraí, algo não está certo. Aqui não... não, tá errado, não tá dentro da palavra de Deus. Aí já é um querer humano, já é uma vontade pessoal, né? Exatamente. Mas esse deve ser o dever, não é a possibilidade, é o dever de todo cristão. Eu olho para mim assim, nossa, quanto eu tenho que aprender ainda sobre Deus. O que eu sei é muito pouco. Sério mesmo, eu fico pensando, olhando homens como o pastor Hernandes Arival, Nilson, Alberto, o Léo, o quanto eles conhecem, eu fico, nossa, meu Deus do céu, eu preciso tanto aprender. E a gente tem que realmente correr atrás, né? Aprender mesmo, nos esmerar em conhecer. E eu fico feliz, de certa forma, por ter pessoas assim do meu lado, porque isso cobra muito de mim, né? Eu falo, não, opa, eu tenho que estudar, eu tenho que eu tenho que me esmerar mais em conhecer a Deus. E acaba que motiva a gente a de fato, aprender mais das verdades espirituais, né? E isso vem de encontro com um comentário aqui do Sebastião Hélio. Ele escreveu o seguinte, ele escreveu 3 mensagens aqui super interessantes. Ele colocou, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele disse, a minha graça te basta. E depois ele colocou, pedir a Deus sabedoria e que ele abençoe a leitura da palavra. Então, antes de começarmos, né, a leitura da palavra, é importante nós orarmos pedindo sabedoria, né, que seja revelado a nós, né? É pedir que a nossa mente, é pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, ilumine a nossa mente e o nosso coração para aprender tais verdades espirituais. Eu acho que isso deve ser essencial antes de qualquer
período de meditação das Sagradas Escrituras. É pedir o auxílio, o consolo, é pedir a orientação, a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos, de fato, aprender aquelas verdades. Porque elas, como o texto de 1 Coríntios vai dizer, se discernem espiritualmente. Muito bom. E agora, a gente entendendo todas essas questões, como a gente consegue colocar isso de forma prática, Samuel? Primeiro... Porque a gente gosta, né? Você gosta. A gente gosta quando a gente compreende e aí é tudo tão revelador, né? É tudo tão... Gente, olha, né? Às vezes sempre vem uma informação nova ou vem de uma perspectiva diferente que muda a sua forma de compreender ainda mais, né? Mas quando vem com a forma prática, eu acho que a gente já, tipo, opa, isso é legal, isso é bom. Então, eu falo nessa hora que todo mundo já pega o caderninho ali, anota, tá? Não deixa passar, ainda mais o programa que é ao vivo. Então, Exatamente. o momento é agora, gente. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida ainda, você pode mandar mensagem aqui que a Tainá responde. Ah, tá. A Tainá responde com a ajuda dos nossos pastores, nossos seminaristas. Pode ficar tranquilo que a resposta vai estar ali bem alinhada. Vai vir, né? A resposta vai. Brincadeira. Mas eu tiro pelo menos três lições práticas para a gente sobre conhecimento de Deus. Primeiro é entender que nós somos incapazes de conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós. Então, e como Ele se revela? Através da natureza, do cosmos, macrocosmos e microcosmos, e também da sua santa palavra. Então, de forma prática, a gente entende que se não fosse o próprio Deus se revelando a nós, nós não teríamos capacidades de conhecer a Deus. Muito bom. Segunda consideração que a gente deve ter quanto a essa verdade é que, a partir do conhecimento do próprio Deus, nós teremos capacidade de viver uma vida mais santa, pois nós conheceremos o nosso Pai. E conhecendo o nosso Pai, nós conheceremos o que Ele requer de nós. Porque nós, na convivência familiar com os nossos pais, pai e mãe, nós percebemos o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Se nós fizermos algo que Ele não gosta, nós vamos ser repreendidos. Da mesma forma com o nosso Deus. Ele como sendo o nosso Pai. Quando nós conhecemos mais dEle, nós conhecemos mais o que Ele requer de nós. E Ele requer de nós uma vida mais santa, mais justa e mais temente a Ele. Que nossa confiança, Tainá, esteja de fato em nosso Deus. Ele revela o não gostar quando vem aquele arrependimento em nós, quando a gente tem aquele sentimento de tipo, meu Deus, já vai orar ou já confessa para Ele, né? Eu acho que esse... Primeiro a gente tem esse conhecimento, porque nós estamos nos esmerando nas Sagradas Escrituras. Segundo, nós, tendo esse conhecimento, o Espírito Santo entristece. Nós estamos entristecidos, porque o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado. Então, nós sentimos que aquilo não foi certo ser feito. Porque já sabemos na prática que não era para ser feito. Exatamente. O não cristão não sente esse arrependimento, não sente esse remorso. Ele faz porque o princípio dele é aquele. Mas quando nós conhecemos o que Deus requer de nós, nós sabemos que quando erramos, que erramos de fato. E nós nos entristecemos com o nosso pecado. E aí nós buscamos arrependimento e pedimos perdão a Deus. Então essa é a segunda consideração que nós devemos fazer com relação ao conhecimento de Deus. E a terceira e última revelação, ou a terceira e última consideração que devemos fazer quanto ao fato do conhecimento de Deus, é que através desse conhecimento devemos pedir auxílio do Espírito Santo para entender as verdades espirituais. Muito bom. Da Santa Palavra. Muito bom. Acho que ficou bem amarradinho. E, Samuel, nós recebemos um vídeo de um casal lá de Rondônia. Ah, que legal. Da Natália Guiar e o João Rafael. Eles já têm participado, né, dos nossos
programas, né, deste quadro, tem compartilhado um pouco também com a gente, né, algum estudo referente ao tema do dia. E eles mandaram um para a gente também com o tema de hoje. Ah, que legal. Vamos assistir, então? Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos estudando se é possível ou não conhecer a Deus. Acho que você já sabe a resposta, mas será? Provavelmente o pastor já deve ter explicado aí, tá todo mundo sabendo muito. A gente veio aqui dar uma pequena contribuição do que nós entendemos sobre esse assunto. Então, para começar, por causa do pecado, por causa da queda, o homem ele perde essa capacidade de se relacionar diretamente com Deus. E através desse afastamento, ele também perde a capacidade de reconhecer a revelação natural que Deus faz de si mesmo. Então, na verdade, o pecado ele nos separa de Deus. Sim, e a Bíblia, ela é a maior revelação de Deus, que culminou com a vinda de Jesus Cristo. Então, ali está a revelação dele. Então, você me pergunta, é possível conhecer a Deus? Sim, é possível, na medida em que Deus se revela a nós, através da pessoa de Jesus Cristo. E para saber melhor, assim, conhecer melhor a Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. E através disso, você vai conseguir uma maior revelação dele. Isso, através do nosso relacionamento com Deus, nós o conhecemos. Valeu, pessoal. Tchau. Ai, que ótimo. Obrigada, gente. É muito bom. Beijos Exatamente lindos. Isso. Exatamente isso. E aí é esse clara, de né? esmerar, né, em buscar o conhecimento do próprio Deus, né? E que nós possamos, de fato, ter essa preocupação na nossa vida para conhecer e se aprofundar em conhecer o que Ele tem para nos oferecer e nos ensinar como devemos colocar em prática as suas verdades. Muito bom, muito bom. Isso, gente, é um tema bom, é gostoso e a gente sabe, né? É bom, é importante a gente falar, recapitular, né? Exatamente. Mas é um tema, assim, que a gente é diário, é constante. Temos que ter essa vontade, essa sede, essa fome de buscar e conhecer mais a Deus. Agora nós temos o nosso desenho do dia também. Vamos lá. Tá ali na telinha. O desenho do dia, né, de hoje é da tirinha do Entendendo o Tom, _oficial. Agora minha fonte é ali. E a frase é o seguinte. Você vê que a pessoa tá ali chorando, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. E aí ele com a Bíblia na mão. Para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, 71. E aí? O que a gente fala do desenho? Tá claro, né? Ele tá apontando que a aflição o levou para próximo de Deus, né? Para conhecer mais de Deus. Foi o que de fato aconteceu com Jó, né? Jó achava que já conhecia o suficiente de Deus, mas a tribulação que ele passou, e não foi fácil, não foi pequena, mas a tribulação que ele passou apontou mais para quem é Deus. Exato. Ensinou mais sobre o próprio Deus. E aí traz essa realidade para nós, né? Nesse período conturbado que estamos vivendo, né? Da pandemia, dos problemas, não apenas problemas de saúde, mas também problemas sociais, porque pessoas estão agora passando fome, mas também problemas políticos. Que momento estamos vivendo? Que momento conturbado que nosso Brasil está vivendo. Não apenas o problema de saúde, porque é real, existem pessoas morrendo, mas também o problema econômico, pessoas passando fome. Tainá, tem vídeos que eu olho e eu choro, Tainá, de pessoas. Eu vi um vídeo ontem de uma mulher na Paraíba que estava na ponte tentando se matar, desesperada, porque não tinha mais o que comer e não tinha mais o que dar para os seus filhos. Tainá, tem vídeo que eu até passo, mas eu não vejo mais, porque a situação é degradante. E agora também o problema político que nós estamos vivendo, né? E pedir misericórdia a Deus. Pedir misericórdia a Deus para que nós possamos passar por esse momento turbulento da nossa vida. E que isso faça com que a gente conheça mais sobre os decretos de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre a mão poderosa de Deus guiando toda a humanidade.
Amém. E entendendo que nada foge do controle do nosso Deus. Mas eu sei que realmente passar por isso é duro, porque a gente está vivendo na pele, né? Uhum. Não tão intenso quanto as pessoas realmente que estão passando fome, né? Graças a Deus, Deus tem dado misericórdia para nossas vidas, né? Agradecer todos Mas os dias, entender né? que... O café da manhã, o almoço, as Exatamente. refeições. Agradecer todos os dias, gente. Porque tem gente que não está tendo nada. Exatamente. Nada. 000. Mas a gente tem que entender que mesmo nesse momento complicado da nossa Sim. vida, ver na perspectiva que o próprio profeta Jeremias viu ali no livro de Lamentações, no capítulo 3. Mas eu quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança? O conhecimento de Deus. Conhecer que Deus é bom. Conhecer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Uhum. E conhecer que a salvação é para aqueles que guarda a Deus no coração. Amém. Então que possamos ter essas 3 verdades também no nosso coração, entendendo que mesmo nesse momento difícil que estamos passando, Deus é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que possamos esperar em Deus e que Ele vai agir e intervir no momento que Ele achar que deve fazê-lo, mas que não possamos perder a fé, que possamos de fato responder como Jó e responder como o salmista. Uhum. Agora eu conheço mais de ti e conheço mais profundamente suas verdades. Muito bom. Eu quero ler um comentário do Sebastião, ele colocou: acho muito interessante a obediência que Davi tinha na tua submissão a Deus. A toda guerra que ele, Davi, tomava à frente, antes ele sempre perguntava a Deus se ele devia ir. E a Sandra ela colocou: no Salmo 1 diz que a pessoa feliz é aquela que medita na palavra de Deus. E aí os dois estão ligados, né? Porque quando você, que nem Davi, que era obediente ali, né? Posso ir, eu devo ir. Ele obviamente seria uma decisão com o apoio, a aprovação de Deus. O que ele viria após, ele já sabia que estava dentro da vontade de Deus. Exatamente. Então ele tinha aquela certeza, aquela segurança, aquela fé, aquela confiança em Deus. Exatamente. E quando a gente tem isso, a gente é mais feliz, né? Mediante a tudo que acontece, a nossa felicidade, a nossa segurança está em Deus, né? A nossa esperança. Exatamente. Samuel, para a gente fechar o tema de hoje, você poderia fazer uma oração para nós? Oro sim, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses momentos que o Senhor nos proporciona para aprender mais de Ti, aprender mais das Suas verdades. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida da Tainá, a usando na Sua obra, no Seu reino, e que esse programa continue prosperando, ensinando mais e mais esses temas sensacionais e importantíssimos para nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a estar, meu Deus, trazendo temas relevantes para os cristãos, e que em tudo nós possamos glorificar o Seu nome. Também te peço pela IPPTV, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelos pastores, líderes, que isso possa continuar dando direção missionária para a vida de todos os que estão envolvidos, e que isso não seja glorificado. Mas também te pedimos pela vida dos nossos telespectadores, também os nossos ouvintes da rádio. Meu Pai, que isso possa estar agindo de forma poderosa na vida deles. O Senhor conhece as limitações, os problemas, as situações talvez calamitantes que estão vivendo, mas que em tudo, né, meu Deus, a Sua mão poderosa possa estar guiando, dando proteção, dando graça, misericórdia para a vida deles, e que eles possam ter várias e várias oportunidades em proclamar o Seu reino e o Seu nome. Nos ajuda, é assim que eu te peço, em nome de Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigada. Então, acho que nós encerramos por aqui. Eu vou fazer diferente hoje. Eu quero chamar o que bombou, Samuel, aqui com você,
Porque esse é o Que Bombom é de uma amiga nossa. Todos que a gente mostra aqui são pessoas especiais. Mas foi um momento muito importante na vida de uma amiga nossa, que é a da Lídia Dickel Ah, legal. e do Paulo Menezes. Olha ali essa Aí foto. Sim, viu? Eu não resisti, tive que compartilhar aqui. Essa foto aí renderam muitos cliques e comentários. Mas Opa. mais do que cliques e comentários, né? Foram as verdades, a alegria, né, de todos juntos nesse momento tão especial, que foi o noivado da Lídia e do Nossa, Paulo que Menezes. legal, realmente. Que Deus abençoe esse casal abençoado. Deus Sim, que nós dando graça, né? E misericórdia. amamos tanto. Então, eu não sei você, se está acompanhando a programação, sabia, mas aí esse momento foi especial porque a Lídia e o Paulo tiveram a oportunidade de ir lá para o sul, para a casa dos pais, em Teutônio, né? E ela teve esse momento tão especial com a sua mãe, a Rita Dickel, e a sua irmã, Débora Dickel. E o Paulo foi lá, firme e forte. E esse quarteto ali nessa foto, né, registrado esse momento. Claro, né, nós estamos vivendo momentos de pandemia, então o evento, né, ali esse momento foram os 4, né, a família. E foi tão especial. Eles já ganharam todos os parabéns, abraços e agora, e beijos, noivos, né? Olha Não é só que brinquedo bênção. não, viu? Deus É abençoe isso a mesmo, gente. vida. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E nós ficamos por aqui, Samuel. Muito obrigado por esse momento, Tainá, que nós possamos aprender mais e mais de Deus, né? Sim, Possa ser prioridade na nossa vida. exatamente. Só um recadinho. Hoje, sexta-feira, começa a live. Deixa eu ver aqui. Live da Helenivação, que aos que choram. Isso mesmo, tá aí na telinha. Não podia finalizar o dia sem. Sim. Essas lives, gente, vão acontecer durante o mês de abril, tá? Durante todo o mês de abril, às sextas-feiras, 20 horas. Hoje a programação, né? A Eleni, que vai estar ali na apresentação, né? Coordenando, ela que é capelã e diretora executiva da ACS. Ela vai estar ali hoje com o pastor Alberto Lima, com o Ernis Seibert e Fábio Sampaio ali, né, na música, vai estar acompanhando esse momento. Então, a programação hoje são com eles. Então, já sabe, né, já tem uma programação especial para sexta-feira aí, para a gente encerrar essa semana aí, né, encerrar de uma forma gostosa, agradável. Com certeza, esse programa vai falar muito, em especial, né, pelas milhares de pessoas que estão, né, sendo vítimas do Covid. Não tá fácil. Então vai ser uma live muito especial. Então fica aí o convite para vocês hoje. A transmissão não será no canal da IPPTV, tá? É importante, mas será no canal da Helenivação, né, da ACS, que é da Capelania. Então pode buscar ali no YouTube e você vai encontrar, que é o canal oficial, o canal do YouTube ACS Capelania na Saúde Oficial. Então, com certeza, vai edificar muito a vida de vocês. Está ali embaixo, ó, ACS Capelania na Saúde. Então, gente, fica esse convite aí para vocês. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de todos. Domingo, dia de adorar ao Senhor, mesmo que de casa. É verdade. E só lembrando, né, que domingo vai ser só online. Exatamente. Não vai ter culto presencial aqui na IPP. Então, aproveitem, compartilhem com o máximo de amigos, de pessoas, para participar juntamente conosco desse culto, mesmo online. Exatamente. Então, gente, até a semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, né? É verdade. Tchau, Deus tchau. abençoe.